Olá, um bom dia para você. Constranger mães que amamentam em locais públicos pode se tornar conduta ilícita, sujeita à reparação de danos. É o que determina a proposta na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira, que começa logo mais às 10 horas da manhã. A recomendação é do Ministério da Saúde e da OMS, Organização Mundial da Saúde. Os bebês devem receber como alimento exclusivo até o 6º mês apenas o leite materno e devem ser amamentados até 2 anos ou mais. Mas, quando as mães precisam amamentar em locais públicos, muitas vezes sofrem constrangimentos e são convidadas a mudar de local. Isso aconteceu várias vezes com a fotógrafa Amanda Franco. Alguém já pegou a minha echarpe que estava na bolsa e não estava no meu pescoço, colocou a mão na minha bolsa e me ofereceu a minha própria echarpe para tampar o seio, que estava amamentando Valentina. E nessa época a Valentina era bem pequena e eu fiquei muito magoada com isso. Eu achei uma invasão tremenda. Você não faz isso com outra pessoa na rua. Se uma mulher tiver com algum decote, e ela tem todo o direito de usar um decote, se uma mulher tiver com um decote, você não pega a echarpe na bolsa dela e fala: minha filha, tampa esse decote. O seio da mulher ainda é um órgão muito sexual para algumas pessoas. A gente não pode dizer que a amamentação tem essa conotação, porque não tem. É alimentação para o bebê. E como é uma demanda do bebê, a gente não sabe em que horas que ele vai estar demandando isso. Não existe nenhuma lei que impeça a amamentação em locais públicos. Mas, para inibir quem constrange as mães, foi apresentado um projeto de lei que garante à mulher o direito de amamentar em qualquer local. Quando eu tive minha filha, eu não amamentava de público porque eu já olhava os olhares, não é? Não são apenas olhares hoje, porque as coisas estão avançando de tal forma que, além dos olhares impertinentes, você ainda tem mulheres que são xingadas porque estão amamentando publicamente. Então, o projeto é apenas para considerar isso uma atitude não só inoportuna, mas uma atitude ilegal também. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A relatora da matéria, a senadora Maria do Carmo Alves, fez algumas alterações no texto original, que previa, por exemplo, que o constrangimento fosse tipificado como crime. A emenda da senadora suaviza a proposta, classifica como conduta ilícita e a pessoa que impedir ou constranger as mães de amamentarem em público pode ser responsabilizada por danos morais. E agora a gente confere o que está programado para hoje nas outras comissões do Senado. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, os senadores vão ouvir o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Ele vai apresentar os principais programas da pasta. Na Comissão de Relações Exteriores vai ser realizado um debate sobre a situação política da Venezuela e suas implicações nas relações bilaterais aqui com o Brasil. Na Comissão de Assuntos Sociais, está na pauta projeto para explicitar na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, a regulamentação especial dos motoristas. Na Comissão de Direitos Humanos, o destaque é um projeto que permite a aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial à mulher em situação de violência doméstica e familiar ou a seus dependentes. Às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, os senadores vão ouvir a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ela vai apresentar as diretrizes e os programas prioritários da pasta para os próximos anos. E às 11h30, na Comissão de Meio Ambiente, pode ser votado projeto que reforça a Política Nacional de Segurança de Barragens, com um mecanismo para agilizar o pagamento da reparação de danos a terceiros e ao meio ambiente. Os senadores aprovaram nesta terça-feira a transferência de 3.800 imóveis do INSS para a União, o que vai ajudar a reduzir o déficit da Previdência. A medida provisória trancava a pauta do plenário. De acordo com a MP, os imóveis serão administrados pela Secretaria do Patrimônio da União. O governo estima que o valor total deles seja de aproximadamente 6 bilhões de reais. A transferência vai ajudar a aliviar as contas previdenciárias, com a amortização das dívidas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, junto ao Tesouro Nacional. A medida também liberou cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em propriedades da extinta rede ferroviária federal.
A MP foi aprovada sem um artigo polêmico incluído pela Câmara dos Deputados. Ele autorizava o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, a doar ao Ceará uma área situada no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, que fica no litoral norte do estado. Isso foi tema da reunião de líderes, onde vários líderes partidários se manifestaram em relação a esse tema. E, naturalmente, a mesa diretora do Senado Federal acolheu as manifestações dos senadores em relação a temas estranhos à medida provisória na sua edição originária. Não se admite que se coloque no bojo de uma medida provisória algo absolutamente impertinente. Embora a matéria seja meritória, se trata de assuntos relativos às áreas do DENOX, mas não é aqui, não é nessa medida provisória, não é nesse texto que nós vamos dar resposta para essa questão. Essa medida provisória tinha uma matéria estranha, não quero aqui entrar no mérito se era correto ou não correto, justo ou não justo, mas a verdade é que ela desrespeita uma resolução do próprio Senado e do Congresso Nacional que trata de matéria estranha ao conteúdo e ao objeto da medida provisória. O senador Rogério Carvalho discordou. Não é matéria estranha ao escopo da medida provisória, porque essa medida provisória tratava de cessão de imóveis da União para diversos fins. E aqui nós deixamos de fora a doação de uma área ao governo do estado do Ceará que beneficiaria centenas de famílias. O plenário aprovou a indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central, sabatinado mais cedo pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores ainda autorizaram 2 empréstimos com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, um de 73 milhões e 300 mil dólares para o município de Fortaleza e outro de 50 milhões de dólares para o estado da Paraíba. Antes da ordem do dia, no plenário, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com os líderes partidários. Um dos temas da reunião foi a CPI de Brumadinho. Ficou decidido que o Senado vai aguardar até o dia 11 de março para que a Câmara dos Deputados instale a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Brumadinho. Caso contrário, os senadores devem colocar em funcionamento uma CPI só do Senado para investigar as causas da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale, que ocorreu há um mês em Brumadinho, Minas Gerais, e resultou em mais de 300 vítimas, entre mortos e desaparecidos. É fundamental que a Câmara se resolva o quanto antes, consiga as assinaturas para a instalação e assim, dessa forma, a gente possa instalar uma comissão parlamentar mista. O Senado não pode ficar indefinidamente esperando. Por isso, o Senado, que já consensuou, já coletou assinaturas para a comissão parlamentar de inquérito e já tem as indicações de líderes, com a única exceção do bloco que está o PT e o PROS, que deverá fazer durante essa semana, possa fazer a instalação da comissão. Na reunião de líderes foi definida ainda uma agenda para debater a reforma da Previdência e o Pacto Federativo nas primeiras semanas de março. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ser convidado para uma sessão temática no plenário do Senado, que deve acontecer entre os dias 13 e 14 de março. Ele deve expor as diretrizes econômicas do governo, incluindo a reforma da Previdência. Na semana seguinte, está previsto um debate com os 27 governadores, representantes da Frente Nacional de Prefeitos, Confederação Nacional de Municípios e com os prefeitos das capitais para discutir o Pacto Federativo e temas como a cessão onerosa do pré-sal. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, participou de audiência pública na Comissão de Educação do Senado nesta terça-feira. Ele admitiu que foi um erro pedir que crianças fossem filmadas cantando o hino nacional nas escolas. Logo na chegada, o ministro teve que responder sobre a polêmica que envolveu o ministério esta semana.
O e-mail é encaminhado às escolas, sugerindo a leitura de uma carta que termina com o slogan de campanha do presidente Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O e-mail também orientava os diretores para que filmassem as crianças cantando o hino nacional, sem autorização dos pais, e encaminhassem os vídeos para o Ministério. Vélez Rodrigues admitiu que errou. Não, eu percebi o erro, tirei essa frase, tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Terá, evidentemente, se alguma coisa for publicada, será dentro da lei, com autorização dos pais. Na comissão lotada, teve que repetir as explicações. Cantar o hino nacional não é constrangimento, não. É amor à pátria. O slogan de campanha foi um erro. Já tirei, reconheci, foi um engano. Bem, um engano, tirei imediatamente. E quanto à filmagem, só será divulgada com autorização da família. Onde o senhor estava com a cabeça ou sua equipe quando saiu esse comunicado? Vossa Excelência aqui já se retificou, já se arrependeu, já disse que foi um erro. Mas saiu um comunicado oficial no dia de ontem por parte do Ministério da Educação. A pergunta é se teve já um outro comunicado às escolas do país pedindo para desconsiderar. Porque, caso contrário, senhor ministro, é um flagrante crime de responsabilidade, de improbidade, utilizar nas escolas a consigna do candidato vencedor na última eleição presidencial. Não me parece que está de acordo com este princípio constitucional e muito menos me parece que seja patriótico. Eu, sinceramente, não gostaria de ver um filho meu sendo obrigado a cantar um hino nacional, sendo filmado, porque a minha preocupação maior é que a gente não confunda a questão da ideologia com a educação. Nós temos que separar isso. E aqui eu não falo em defesa de ideologia alguma, falo apenas no foco, que é o grande foco, é a educação. Acompanhado por 5 secretários, o ministro falou sobre as diretrizes do Ministério para os próximos anos. Entre as prioridades, Vélez Rodrigues citou a alfabetização, a educação especial, a valorização dos professores e as escolas cívico-militares. Segundo ele, um modelo que tem dado certo nos estados onde já foram instaladas. Os bons resultados são palpáveis. Não há esse tal de militarismo, não. Há educação cívica e educação na prática das normas, da lei, o professor é respeitado. A única modificação curricular ocorrida nos lugares onde houve estas escolas cívico-militares é a adoção da velha disciplina Educação Moral e Cívica, que é denominada hoje Educação para a Cidadania. Para mim não combina, ministro, polícia, arma dentro do ambiente escolar. O ambiente escolar, para mim, é um local de educação, de socialização. Inclusive, nesses ambientes de ressocialização, que são onde nós temos, por exemplo, adolescentes que cometem ato infracional, a gente faz essa defesa de uma forma inconteste, porque é através da educação que a gente faz transformação de vidas. Então, para mim, essa combinação não me soa bem. Outro ministro que esteve no Senado nesta terça-feira foi o da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele apresentou as diretrizes do governo para o setor. Entre os pontos destacados, a situação da Valec e a busca por investimentos na iniciativa privada. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, chamou a atenção para o orçamento escasso do Ministério. Durante a audiência pública, na Comissão de Infraestrutura no Senado Federal, o titular da pasta defendeu a ampliação e fortalecimento de parcerias com o setor privado em novos empreendimentos. Nós não temos recursos para fazer investimentos e precisamos, então, ser capazes de atrair o setor privado para participar dos nossos empreendimentos, para que eles coloquem dinheiro. O ministro ressaltou que o diálogo com o parlamento e órgãos de controle é fundamental para o avanço da infraestrutura brasileira e parte integrante da solução dos problemas. Nós temos sentido espaço para isso, nós temos sido bem recebidos nos órgãos de controle e eu acredito que isso vai ajudar muito
vai dinamizar muito os investimentos, vai dar ritmo, vai dar corpo àquilo que tem que acontecer e também vai permitir análise célere daqueles empreendimentos que vão ter que ser transferidos para a iniciativa privada. O titular da pasta também destacou a importância de uma gestão eficiente dos recursos e da continuidade e execução de obras. Essa é a lógica do governo Bolsonaro, é uma lógica de Estado, né? Continuando aqueles projetos que estavam em andamento, que são importantes e trazendo novos projetos para dentro da carteira. Sobre uma possível liquidação da Valec, empresa que cuida de ferrovias, e a demissão de seus funcionários, o ministro disse que o assunto vai ser tratado com responsabilidade. Nós vamos estudar isso com toda serenidade, tem muita gente lá no Ministério debruçado sobre isso, vendo brechas legais para ver o que é possível fazer aí com a questão dos funcionários, dos empregados públicos, né? Se é possível, de alguma forma, aproveitar e, enfim, isso vai ser encaminhado da forma mais responsável possível. O senador Eduardo Braga conversou com a jornalista Renata de Paula sobre a aprovação em plenário de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central e fez uma análise da atual situação econômica do país. Olá. O Senado aprovou a indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central. Nós vamos conversar com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que foi o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, foi uma sabatina de 5 horas na CAI. E quais as propostas para a condução da política monetária e cambial e para o sistema financeiro do país que o senhor destacaria da sabatina? Primeiro, eu quero fazer mais uma vez uma justiça para Roberto Campos. Roberto Campos foi, na realidade, o político brasileiro, o ministro do Planejamento, que implementou e regulamentou o projeto Zona Franca de Manaus, que é responsável pela... Na realidade, na época, esse era um projeto de atividade econômica para a integração de uma região. E ele se transformou, na realidade, no maior programa de sustentabilidade ambiental, econômica e social na maior floresta em pé do planeta, que é o estado do Amazonas. Portanto, eu quero aqui prestar minha homenagem a esse grande brasileiro. Eu nem sempre concordei com as suas ideias, mas sou obrigado a reconhecer o papel fundamental que Roberto Campos teve na transformação da nossa economia. E seu neto, Roberto Campos Neto, assume agora o Banco Central e numa casa em que seu pai foi senador da República e num banco que foi criado por inspiração de Roberto Campos lá atrás, na década de 60. Portanto, quero prestar essa homenagem. Independentemente da formação sólida acadêmica do doutor Roberto Campos Neto e também da carreira no sistema financeiro brasileiro e internacional de sucesso que ele alcançou. Portanto, do ponto de vista da formação e do ponto de vista da qualificação, o doutor Roberto Campos Neto está habilitado, portanto, a ser um grande presidente do Banco Central. Fiquei muito bem impressionado com a apresentação dos 2 diretores, principalmente do João Manuel. A Comissão de Assuntos Econômicos também avaliou... A diretoria, na realidade, do Banco Central, com a presidência de 2 diretores e a presidente da Comissão de Valores Mobiliários do país. Portanto, obviamente, era uma sabatina complexa, daí as 5 horas de sabatina. Mas o importante para o brasileiro que está nos assistindo é o Brasil voltar a ter taxas de juros civilizadas, porque a inflação caiu, o Brasil tem hoje uma inflação controlada no centro da meta, as taxas de juros de referência, que são a taxa Selic, também estão sob controle, 6,5% ao ano, mas nós não conseguimos explicar para você que está me assistindo e para nós mesmos por que a taxa de juros para o cidadão, ou para o micro e pequeno empresário, ou para o médio empresário, ou até mesmo para o grande empresário, precisa ser 6 vezes maior do que custa para os bancos captar esse recurso. Portanto, está faltando concorrência no setor bancário. Nós só temos 3 bancos privados no Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, e 2 grandes bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, na 8ª economia do mundo. Então, é óbvio que o spread bancário é talvez o maior desafio que nós precisamos enfrentar para voltar a gerar 13 milhões de emprego para
dar oportunidade a brasileiros que estão desempregados. O tema central das 5 horas de debate com o Banco Central foi exatamente esse: como fazer com que a população, o povo, o consumidor, o pequeno e o microempresário, o médio empresário, o grande empreendedor, possa ter acesso a crédito, e a crédito que seja competitivo no cenário internacional ou no cenário dos países emergentes. Senador, se a gente estivesse falando de matriz energética, a gente ia falar de uma composição de energia hidrelétrica, eólica, termoelétrica. Perfeito. E quando a gente está falando de sistema bancário, qual seria a composição saudável desse sistema financeiro, não bancário, né, desse sistema financeiro para o país? Não, mas na realidade é financeiro e bancário. Eu acho que a cooperativa é importante. Eu acho que as novas empresas de startups tecnológicas na área do sistema de crédito, que são as fintechs, é importante, mas isto não é suficiente para enfrentar os 5 grandes bancos brasileiros que detêm 96% do crédito brasileiro. Então, eles estabelecem a régua da taxa de juros. É preciso, portanto, fazer com que, por ações do Banco Central e por ações de concorrência bancária, em bancos de grande porte de varejo, que possam vir da China, que possam vir da Alemanha, que possam vir até mesmo dos Estados Unidos ou da Europa, para concorrer com os bancos brasileiros, aumentando, portanto, o volume de oferta de crédito. E mais, são exatamente aqueles que vivem nas regiões mais pobres do Brasil que são mais penalizados, porque eles não têm acesso ao quem mora no sul do país ou quem mora no sudeste e que já vive um momento de juros muito caros. Agora, você imagina quem mora em Atalaia do Norte, no noroeste do meu estado, a quase 1.400 quilômetros de Manaus. Não é de Brasília, não, é de Manaus. Se considerar de Brasília, nós estamos a 4.000 quilômetros, em plena floresta, mas lá vivem brasileiros que precisam ter inserção econômica. Esse é o desafio que essa diretoria do Banco Central vai enfrentar. E a questão de um Banco Central olhando para o futuro, a tecnologia, como o presidente do Banco Central, na hora da sabatina, falou, assim, ela pode viabilizar o atendimento a essa população? Para ela funcionar nessas populações mais distantes, é preciso que o Brasil tenha uma plataforma tecnológica que possa receber essa tecnologia, ou seja, ter 4G, ter internet de qualidade, ter cobertura satelital que possa permitir que tudo isso funcione. Portanto, é preciso ter uma infraestrutura de comunicação. O Brasil é carente disso. Portanto, é preciso investir em planos estratégicos que viabilizem essa competitividade. Mas, nas regiões onde o Brasil já tem essa plataforma e essa infraestrutura tecnológica, é óbvio que a tecnologia e os novos mecanismos que essas startups introduziram podem ser adaptadas para os grandes bancos. E aí, as taxas de administração desses bancos, que são muito altas, e há um trabalho, e aqui eu quero fazer justiça, feito pela CAI na época do Tasso Gereissati, na época do Armando Monteiro, que publicado no ano passado pelo Senado, e eu me dediquei a estudar esse tema, porque acho que é um dos mais importantes no Brasil de hoje, é possível reduzir em pelo menos 30% a taxa de juros brasileira só reduzindo custos administrativos. A taxa de juros de crédito bancário. De crédito bancário. Eu, Eduardo, vou ao banco e quero um crédito... Não é a taxa Selic. Numa taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de referência. Ela é de 6,5%. Mas vamos dizer, eu que sou um bom pagador, que não atraso minhas contas, etc., eu não consigo um empréstimo a menos de 60%, 65% ao ano. 10 vezes a taxa Selic. Uma empresa blue chip, ou seja, uma empresa que não tem problema de crédito, que tem taxa de liquidez alta, etc., boas garantias, etc., está emprestando a 35%. Então, é óbvio que isso se transformou num problema para a nossa economia. É bem verdade que, num determinado momento, nós tínhamos um problema de quebradeira no sistema financeiro. Banco Nacional quebrou, Banco Econômico quebrou, Bamerindos quebrou, mas isso está no passado. O Brasil reestruturou o seu sistema financeiro e tem hoje um sistema financeiro muito robusto, mas isso não nos basta. Não nos basta. Por quê? Porque as pessoas precisam ter acesso a uma plataforma maior de crédito
e, ao mesmo tempo, com juros mais baixos. E qual a avaliação que o senhor faz do conjunto de diretores de Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, que foi avaliada na Comissão de Assuntos Volto Econômicos? a dizer as minhas primeiras palavras. Do ponto de vista da formação e da qualificação, eu diria que são dos melhores que nós temos. Agora, é preciso que eles tenham compromissos com os objetivos. Não basta controlar a inflação. Em controlar a inflação é importante? mas é preciso controlar a inflação com altos níveis de atividade econômica, com altos níveis de empregabilidade do nosso povo. Porque senão você resolve o problema da inflação e mata o povo desempregado, sem condições de sustentar a sua família, sem condição de se alimentar, sem ter segurança pública adequada, sem ter saúde pública adequada. Portanto, resolver o problema do crescimento econômico brasileiro é fundamental para a vida melhorar para o povo brasileiro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.